Tem vários candidatos que eles ficam pulando de galho em galho, né? E daí, às vezes, tem uma pessoa que ficou 3 meses num lugar, 2 meses em outro lugar, 4 meses em outro lugar. O que me garante que eu vou contratar aquela pessoa e ela vai ficar mais tempo aqui? Eu não vou nem pedir palavras, eu fico puta quando eu recebo case de candidato que claramente foi o ChatGPT e fez um serviço porco. Não, o problema não é nem o ChatGPT. Eu preferia que a pessoa nem entregasse. 80% dos motivos pelos quais as pessoas são promovidas é o relacionamento, é a capacidade dela de se relacionar com outras pessoas, juntar duas pessoas que precisam se conhecer, é a capacidade de eu cedo pra você agora porque eu sei que em algum momento você vai precisar de ceder por mim. Então é uma capacidade de uma habilidade relacional e política também que é fundamental para que você consiga se desenvolver na sua carreira. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo esse episódio. Eu sou a Bia Henriques, sócia e diretora de produto aqui na UVP Capital e eu tô, como sempre, com... Eu sou a Bruna Alencar, sócia e diretora de capital humano aqui na UVP Capital. E hoje a gente vai falar de quê? Pois é, né? A gente percebeu que vocês gostaram muito do conteúdo que a gente fez sobre adaptabilidade e plano de carreira. Então, o nosso tema de hoje é sobre devo ser promovido? Não devo ser promovido? E a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em promoção no trabalho é entender em que momento da sua carreira você tá. Então, Bruna, me conta um pouquinho quais são os passos, né, que a pessoa ela tem que fazer e pensar quando se trata de quero ser promovido. Primeira coisa, né? Ela vai ter que entender se ela já está há muito tempo no trabalho, pouco tempo no trabalho, se ela é júnior, pleno, sênior, enfim. Dá um geralzão sobre esse assunto. Tá, eu acho que o primeiro ponto que a gente pensar é essa consciência de que momento de carreira que você tá. E aí, que momento de carreira que você tá inclui várias coisas, assim. Inclui você tá recém-formado, inclui você tá recém-contratado, inclui você ter um período de experiência em uma outra área e era sênior, mas transitou para uma outra área e agora é júnior nessa nova área. Então, é uma consciência geral da somatória das habilidades, tempo de casa, momento de formação, como que o seu currículo de modo geral está, como o seu currículo de resultados, de entregas, de impacto que você fez nos negócios em que você atuou. Então, é a capacidade de avaliar de maneira bem ampla, assim mesmo, todos os aspectos da sua carreira e aí seguir para esse momento de entender se tá ou não tá no momento de pleitear ali uma promoção. Você acha que faz sentido isso? Faz, com certeza. E eu vejo que algumas pessoas elas têm uma ansiedade para crescer. A gente falou isso algumas vezes em alguns dos episódios, mas eu acho que fica ainda mais nítido quando a gente olha, por exemplo, para um currículo de uma pessoa, e aí agora eu vou falar uma coisa que é polêmica, mas, por exemplo, quando eu vou analisar um candidato, eu sempre olho quanto tempo que ele fica nas empresas. Porque tem vários candidatos que eles ficam pulando de galho em galho, né? E daí, às vezes, tem uma pessoa que ficou 3 meses num lugar, 2 meses em outro lugar, 4 meses em outro lugar. O que me garante que eu vou contratar aquela pessoa e ela vai ficar mais tempo aqui? Porque quando a gente fala de promoção, construção de carreira, eu quero contratar uma pessoa que vai construir junto comigo um negócio. E quando a gente traz uma pessoa nova para a empresa, a gente gasta muito dinheiro com aquele colaborador, né? Tanto no processo de onboarding, como em treinamento. Então, pensando agora num cenário de contratação, acho que esse é um detalhe também que você tem que ficar atento, que é essa sede de crescer, às vezes você tem que dar tempo ao tempo. Bia, você me deu aí uma oportunidade de falar uma coisa muito importante, que é assim. A gente fala muito sobre, quando a gente fala de promoção, existe muito um senso do eu mereço e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa, quando você é um profissional tentando desenvolver sua carreira, você precisa de recuar um pouquinho e observar algumas outras coisas. Então, por exemplo, vou entrar numa empresa. Eu preciso de avaliar que empresa é essa. Como essa empresa surgiu, qual que é as possibilidades que essa empresa me dá, quais são os alinhamentos entre o que eu desejo para minha carreira e o que aquela empresa tem para oferecer para me fazer crescer. O que eu, como profissional, posso contribuir para aquela empresa para fazer com que ela me veja como alguém
que deve ser reconhecido porque faz entregas relevantes. Então, desde o processo seletivo, a gente tem que agir de maneira muito estratégica e intencional para poder decidir os fluxos que você vai dar na sua carreira. Porque se você estiver só sendo empurrado, encaminhado pelo fluxo, vai demorar mais do que você deseja ou mais do que você tem a capacidade de lidar com a sua ansiedade mesmo. Agora, quando você entra numa empresa, entra para fazer o processo seletivo numa empresa, em que você já avaliou isso, então assim, vários dos profissionais que eu contratei recentemente já vieram do processo seletivo, da negociação de contratação com um plano de ação. Então, quais são as entregas que essa pessoa precisa me fazer em 30, 60, 90 dias? Qual que é o meu planejamento para as entregas e indicadores que ela vai ter que me entregar nesse momento? E o que eu tenho de planejamento? Bruna, não são todas as empresas que têm essa estrutura. Você concorda com isso? Com certeza. E aí, o que a gente faz nesse cenário? Enxerga como oportunidade. Bruna, como assim? Quando a gente está indo para uma empresa mais estruturada, como é o caso da UVP Capital, a gente tem isso. Então, os gestores sabem que eles precisam de ter uma projeção de 30, 60 e 90 dias, quais serão as entregas que eu vou avaliar para aquela pessoa, para aquela cadeira que eu estou ocupando, né? Quando eu estou indo para uma empresa que não tem tanta estrutura, eu devo observar isso como um antifrágil. Essa é a oportunidade que vai virar o meu jogo, porque se não está tão bem estruturado, se não tem tanta clareza sobre o que eu preciso de entregar, se eu trago uma postura profissional de estrutura, de planejamento, de entregas conscientes, de comunicação clara durante esse processo de chegada, eu já vou ser mais bem avaliado do que os profissionais que estão atendendo apenas o mínimo. Você concorda? E eu acho que, dando um passo ainda atrás, acho que você falou brilhantemente sobre a postura que o candidato deve adotar a partir do momento em que ele é contratado. Mas, mais do que isso, a promoção ela começa no primeiro contato que você tem com a empresa, né? Então, igual você falou, muitos candidatos eles chegam já com um plano de ação. E aqui é muito comum, a gente tem várias vagas que a gente solicita case. O case nada mais é do que um teste prático que a gente não vai usar para nenhum fim comercial, para a gente entender se aquela pessoa, de fato, tem aderência ao cargo ou não, né? Esse case ele pode ser tanto ao vivo, então, na hora mesmo, o gestor faz ali algumas perguntas ou um teste, como também ele pode ser tipo uma instrução ali via PDF, e aí a pessoa tem que dar um entregável para a gente depois. E vocês não têm ideia do quanto os candidatos desistem da vaga antes mesmo de tentar. É muito engraçado, por exemplo, o nosso roteiro aqui hoje, ele é feito com a Ana, que é nossa estagiária. E a Ana, ela fez um case para entrar aqui, né, para escrever um dos nossos produtos. E aí, ela já sai na frente de muita gente que nem se dá o trabalho de tentar. E eu tava até, enquanto a gente tava conversando sobre o vídeo de hoje, eu falei pra Bruna, eu lembro que quando eu consegui meu primeiro emprego como estagiária também, a minha gestora na época falou, Bia, você já se destacou só porque você escreveu no e-mail quem era você e qual era o seu objetivo com a vaga. Olha que loucura! As pessoas, elas estão procurando um emprego e elas não se dão ao trabalho de falar, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, essa vaga me interessou porque tal. Ela manda, segue meu currículo. E aí tem preguiça de fazer um e-mail, preguiça de preencher um perfil na GUP. Acho que quando a gente fala dessa trajetória inicial, ela dita muito, né? Como que vai ser o perfil daquela pessoa em qualquer empresa que ela vai entrar. Eu acabei de perceber que a gente não tá falando de promoção hoje. Hoje a gente tá falando de como evidenciar o fato de que você é uma pessoa que precisa de receber os louros e criar um sistema para que a meritocracia te alcance. E a gente vai chegar lá na promoção. A gente vai chegar lá. Mas perceba que é um processo que começa bem antes, né? Um processo que começa bem antes. Eu vou dar uma de advogado do diabo, que eu sempre gosto, né? Trazer um contraponto. Trazer um contraponto, que é o seguinte. Entra no LinkedIn agora, não agora, depois que você sair do vídeo, e coloca lá, GUP. Pesquisa essa palavra. Olha os posts. Vai ter uma enxurrada de gente falando mal da GUP. Você vai entrar lá e colocar vários outros mecanismos ali de captação de vagas e etc. Em todos eles vai ter gente criticando. Ai,
a demora na evolução dos processos. Ai, mas tem que preencher todos os dados de novo no cadastro da GUP. Eu já fiz o meu currículo. Gente, é um porre mesmo. Procurar trabalho é um porre. E eu tô contando isso pra vocês porque eu recebo candidato todo dia. Todo dia a gente recebe candidato. O volume que a gente tem de candidatura é um volume absurdo na nossa empresa. Então, assim, eu reconheço, é um porre, é um saco preencher tudo na GUP, fazer os testes, porque, essa empresa, já fiz testes na GUP, vou ter que fazer um novo teste, vai ter que fazer um novo teste. Pra que tantas etapas? Por que não é mais simplificado? É porque contratar é um recurso, não é um recurso, é um processo dos mais importantes de uma empresa. Então, assim, você tem uma empresa que contrata com duas etapas e de maneira porca, é uma empresa que não vai conseguir evoluir seus resultados, é uma empresa que não vai conseguir alcançar o que ela precisa. E eu acho que essa fala sua, ela é o gancho perfeito para um dado que a gente tem, que é no Brasil, o Brasil lidera o ranking mundial de rotatividade, que é a entrada e saída de um funcionário, né? O famoso turnover. Com um valor de 51,3%, que é o turnover. Qual que é o turnover da UVP, Bruna? Então, o nosso turnover, ele é muito baixo hoje, ele já ficou, assim, abaixo de 0%. Já ficou abaixo de 1. Abaixo de 1, tipo 0, alguma coisinha. É muito, muito baixo mesmo. E existem alguns turnover, tá? Eu vou trazer uma informação aqui, que é fazendo agora, eu fiz o advogado do diabo pro candidato, agora eu vou fazer o advogado do diabo pro empresário, pro gestor. Existem muitos tipos de turnover. Tem turnover de new hire, tem o turnover no processo seletivo, tem um turnover voluntário. Tá falando muito em inglês, conta pra galera. É a Primeiro explica o turnover e o new hire. Eu gostei dessa... O turnover de new hire é o turnover para as novas contratações. Então, é quando a pessoa pede demissão ou quando ela é demitida dentro dos 90 dias ali. Aí a gente tem o turnover voluntário, que é quando a pessoa pede demissão. Então, ela está dentro do processo e ela mesmo pede demissão. E tem o turnover global, que é você pegar todos esses dados juntos, independente do recorte, do momento de maturação que esse colaborador está dentro da empresa, e tem um número final. A gente costuma dizer que um turnover saudável está entre 5% e 10%. Né? Um turnover ali que é considerado legal ali, porque ele está baixo, reduzido. O nosso já foi menos de 1%. E hoje ele está entre 2, alguma coisa por cento. Por quê? Quando a empresa não tem turnover também, quando o turnover é infinitamente baixo, acontece um fato de que a estabilidade geral do negócio pode gerar uma paralisia. Então, as pessoas ficam muito acomodadas, achando que elas estão com tudo ganho, o jogo tá ganho, eu posso fazer o mínimo. Então, não é tão interessante que você tenha um turnover tão baixo se você não tem feito uma estratégia ativa e uma manutenção ativa da relação de senioridade, performance do time. Não é porque você não tá demitindo que tá tudo certo, tá? Então, preciso fazer essa aspas aqui para vocês. E aí, o que eu queria falar do processo de você ter escrito um corpo de e-mail eu diversas vezes já falei isso aqui, mas eu tenho sentido muita falta do esmero, das pessoas colocarem esforço na entrega e no resultado delas. Por que eu tô falando isso? Quando a gente fala de case hoje, tem um grande desafio que é a inteligência artificial. Então, assim, eu te mando um desafio, eu escrevo um briefing para você me fazer uma entrega, que é o que a gente chama de case, né? Então, é um caso. A Bia falou que ele não é usado comercialmente, até porque, empresário, se você usar um case de processo seletivo de maneira comercial, a colocar aquilo como um produto, uma entrega, você pode ser processado por isso. Então, em caso de, nossa, esse case ficou muito bom e tal, mas não vou contratar essa pessoa, negocie com esse candidato um valor para que você possa usar aquele material, tá? E faça isso via contrato, assinado, registrado, tudo certinho para você se proteger e também remunerar a pessoa que entregou um trabalho tão bem feito para você. Então, quando a gente faz isso no case, hoje a gente lida com um grande desafio que é a inteligência artificial. Nossa, e eu fico puta. Eu não vou nem pedir palavras, eu fico puta quando eu recebo case de candidato que claramente fez um ChatGPT e fez um serviço porco. Não, o problema não é nem o ChatGPT. Eu preferia que a pessoa nem entregasse. De verdade, assim. Porque quando eu leio uma coisa e
beleza, ela pode ou não ter usado inteligência artificial, às vezes ela só fez também mal e porcamente. Mas, cara, você tá Mas não buscando é um completamente emprego, né? distinguível, né? Dá pra saber quando a pessoa faz mais Dá, porcamente e quando dá. ela faz no chat GPT. É completamente perceptível. E não é nem só essa coisa tradicional do, usou travessão, é chat GPT. Não. É a linguagem, e você percebe... O tom do texto fica diferente. E você percebe que o chat GPT, ele vai... Pasteurizar. Não só pasteurizar, ele vai juntando uma ideia com a outra, né? Quando você faz um texto mais humano, ele vai ter uma variação de, pensei nisso daqui aqui, aí tem uma outra ideia ali que não tem tanto a ver com essa daqui. O ChatGPT, ele tem uma linha muito cronológica, assim, certinha, que você vê que... E às vezes, uma outra coisa que também muitos candidatos fazem, a gente estava falando sobre isso em outra situação, mas que cabe aqui também, que é, ele escreve do jeito dele, daí ele manda o ChatGPT melhorar. Gente, às vezes é melhor deixar como tá. É melhor. É porque é muito perceptível isso. O resultado final fica muito perceptível. E, assim, só pra ficar claro, não parecer que a gente tá dando uma de anti-tecnologia aqui, anti-IA, é possível evidenciar o bom trabalho que você fez com a IA. Então, fiz uma pesquisa, fundamentei de tal maneira e usei a inteligência artificial para me ajudar a concatenar melhor as ideias, a evoluir esse material de alguma maneira e tudo mais. Então, é super possível fazer. Inclusive, eu recomendo, porque, assim, IA, inclusive, deve ter o dado aí, que IA é uma das competências mais procurada para os próximos anos. É a competência número 1, segundo o ranking do LinkedIn. É a competência número 1. Então, assim, você ganha pontos se você usar a IA de maneira eficiente, né? Então, não é sobre isso. E aí fica aqui, para os gestores, o ponto que é, se você precisa contratar alguém para escrever, se comunicar com outras pessoas, clientes e tudo mais, faça um teste real time, ao vivo. Por quê? Os testes de proeficiência hoje estão sendo muito burlados pelas extensões de IA. Então, a pessoa, na hora de escrever o texto, Bruna, mas eu recebi um currículo muito personalizado. Ela usou IA. Bruna, ela corrigiu, usou o texto, escreveu na mão. Beleza, ela jogou na IA e transcreveu à mão. Então, assim, faça esse teste no real time, entendeu? Na chamada de vídeo, fala pra pessoa, olha, eu quero que a gente feche agora, quero que você compartilhe sua tela comigo e quero que você me responda no chat como se você estivesse atendendo o WhatsApp. Porque aí você vai realmente perceber se essa pessoa tem uma boa comunicação escrita ou não. Porque, assim, infelizmente ou felizmente, não, infelizmente, na verdade, felizmente, não sei, me diga você aí, depois, você me fala se é infelizmente ou felizmente. Raciocínio lógico, linguístico, ele precisa de ser desenvolvido e estimulado. Então, assim, as pessoas não, mesmo que elas escrevam uma mensagem e mande o ChatGPT corrigir, ainda assim fica ruim, fica muito ruim. Sabe? A pessoa precisa de ter uma capacidade de concatenar ideias, precisa de ter uma capacidade de comunicar as ideias ou os tópicos que ela vai trabalhar separadamente, separar mensagens, não blocar, ou blocar mensagens que são falando sobre um mesmo assunto. E essa capacidade linguística, ela precisa de ser estimulada, não vai ser jogando no chat GPT, fala só, corrija a gramática do texto, que vai resolver. Então, assim, se você precisa de alguém que vai se comunicar por muito tempo, parte fundamental da função daquela pessoa é se comunicar, faça um teste ao vivo. E não só para isso, para outras coisas também. Então, por exemplo, aqui na empresa, edição de vídeo, a gente faz um teste ao vivo. Para vendas, a gente faz teste ao vivo. Várias áreas da empresa, a gente faz um teste ao vivo para a gente entender qual é a capacidade de raciocínio lógico, agilidade e linguística. Exato. Eu ia até trazer um ponto que quando a gente fala de teste para entrar numa vaga e para ser promovido, a gente não pode focar só nessa hard skill, né? Então, se é texto, se é escrita para vender, tem que olhar para quais são as outras coisas que você tem que fazer, né? E aí tem uma pesquisa da
que saiu na Forbes, da Workplace Research, que fala que 84% dos funcionários e gestores acreditam que os novos contratados devem possuir e demonstrar as soft skills no processo seletivo. Então, todos os processos que a gente faz aqui, a gente está analisando o candidato como um todo. Tanto um processo para contratar ele, como um processo para promovê-lo. Porque, por exemplo, entrando agora um pouco já na parte de promoção, né? Quando a gente pensa num candidato, ou numa pessoa, num profissional, a gente entende que ele vai ter algumas características específicas que podem ser desenvolvidas e para algumas pessoas vai ser mais fácil, mais difícil. Então, quando a gente fala de liderança, vai ter aquela pessoa que você provavelmente deve conhecer alguém, que você olha para aquela pessoa e fala, nossa, fulano é um líder nato. É muito comum essa expressão, né? Ele nasceu para liderar. Vão ter outras pessoas que vão querer trilhar a carreira de liderança sem ter essa coisa do talento nato e que vão trilhar um caminho um pouco mais difícil, porque ela vai ter que trabalhar aquilo ativamente para ela chegar naquele lugar. E vão ter pessoas que vão tentar trilhar esse caminho e não vão conseguir. Por isso que aqui na UVP, inclusive, a gente pensa sempre na carreira em Y. Explica pra mim, por que você fez assim? Um talento nato? Você gostou? E por que você falou só um pouco mais difícil? Você tentou suavizar as coisas? Não, vai ser mais difícil. É porque eu não acho que o talento nato, ele resume 100% a habilidade da pessoa. Mas porque ele torna muito mais fácil. Torna mais fácil, mas não necessariamente, às vezes uma pessoa que não tinha esse talento nato vai melhorar, vai ser melhor. O talento, ele vence apenas o esforço, e o esforço com talento vence qualquer coisa. Exato. Então, pode ser que a pessoa tenha facilidade para alguma coisa, né? Mas não necessariamente. Se ela for preguiçosa, ela não vai ser. Exato. Uma pessoa esforçada vai ser melhor que ela. Perfeito. E aí, voltando na carreira em Y, né? A carreira em Y pensando, né? Você, enquanto profissional, você pode ter uma carreira tanto para liderança quanto uma carreira como especialista. É muito comum, quando as pessoas pensam em promoção, elas ficarem pensando, mas eu vou ter que virar gestora, eu vou ter que ser chefe. Não. Mas isso vai depender também do lugar onde você tá, porque o contexto da empresa que você trabalha também vai dizer muito sobre quais são essas oportunidades de crescimento. Olha, quando a gente tá falando de desenvolvimento de carreira, e a gente fala de carreira em Y, fala de talento e tudo mais, minha opinião sobre isso ficou bem clara ali, só de falar pra vocês, não é talento nato, é talento nato, porque tem pessoas que têm esse talento e isso vai facilitar a vida dela, assim, drasticamente. Tem gente que vai decidir... Na verdade, antes de fazer essa avaliação, eu queria que vocês colocassem no comentário o seguinte. Vocês acreditam que vocês podem fazer qualquer coisa que vocês queiram fazer? Eu, particularmente, não acredito nisso. Não dá pra fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Porque, automaticamente, quando eu decido fazer uma coisa que não tá dentro dos meus campos de talento, não tá numa coisa, nem numa zona de desenvolvimento, de algo que pode ser desenvolvido, é algo completamente avesso. Você vai gastar muito mais energia. Eu vou gastar um esforço muito maior. A probabilidade de eu me cansar antes de alcançar esse objetivo, de impactar os resultados e as outras áreas da minha vida são gigantescas. Então, a gente não pode fazer qualquer coisa. A gente pode, sim, fazer coisas que estão fora da nossa zona de talentos, mas a gente vai gastar muito mais energia, muito mais esforço, a gente vai trilhar um caminho, assim, muito desafiador mesmo. E aí, quando a gente para pensar isso, e a gente pensa que existem talentos, existem mecanismos de descobrir quais são as maneiras de chegar onde a gente quer... Tendo um processo facilitado, a pergunta é, por que escolher o caminho mais difícil? Sabe? Não sei se eu te falar que alguém levou 30 anos para chegar num lugar e outra pessoa fez em 3 anos, eu não sei por que você quer dar tapinha nas costas de quem levou 30 anos. E eu vou fazer uma afirmação polêmica. Às vezes a pessoa ela sabe que ela tem um perfil de especialista, ela reconhece a dificuldade em liderar, mas a escolha de ser um líder se torna uma escolha muito mais egóica. Então, eu quero ser líder porque, querendo ou não, né? Quero esse lugar de destaque. Você quer esse lugar de destaque, de eu estou na liderança, versus você ser um especialista que você acaba que você é um apoio. Usei a minha aspa de novo, porque o especialista, de fato, é um apoio.
mas... Ele é um braço direito ali, mas ele iguais. tem tanta importância quanto um líder. Porque ele vai guiar e auxiliar o líder no dia a dia dele para tomar as melhores decisões para o time, para treinar o time, para fundamentar o time em coisas técnicas, né, que ele precisa desenvolver. E aí tem muita gente que cai nesse erro, que é, não, eu quero ser líder porque eu quero estar neste lugar de destaque. Aqui, o que eu tô falando, basicamente, é o seguinte. Não tô falando de pessoas que saem de lugares diferentes. Né? Nossa, as pessoas não são, né? O mundo ele não pode ser meritocrático porque ninguém sai do mesmo lugar, não existe uma igualdade de ponto de partida. A gente sabe disso. Mas o que eu tô levando é o seguinte, tem pessoas que por exemplo, se eu decidir por um caminho que vai contra as minhas habilidades, contra as minhas competências, única e puramente por uma posição egóica, e eu vou levar 30 anos para chegar nesse reconhecimento, eu não acho que isso é mais valioso do que eu decidir por um caminho que está facilitado pelas minhas competências, facilitado pelo meu caminho e vai me trazer o mesmo resultado em 3 anos. Então, assim, você não precisa sofrer, sabe? Você não precisa tem que ser gostosinho, se desdobrar, precisa ser prazeroso, porque senão se torna um fardo que pode até te adoecer no meio do processo, entendeu? E aí, quando você fala sobre o processo egóico da gestão, todo gestor, ele é um pouco egoísta, assim. Ele tem um pouco de ego, não é egoísta, mas ele tem muito de ego envolvido no processo. E o especialista também. Só que a diferença é que, quando você fala de uma carreira, o que a Bia tá falando, né, é a carreira em Y. Que eu tenho uma base única ali, de começo de carreira, e aí chega um determinado momento em que ou você parte para um ponto de gestão, ou você parte para um ponto de desenvolvimento técnico. Quando você vai descobrir, uma das perguntas que eu faço para essa reflexão sempre é assim, qual foi a última coisa que você fez que te dá muito orgulho? Nossa, eu ajudei o time a fazer tal coisa, eu e o time fizemos tal coisa. Fala sobre a pessoa, certo? Sobre o que ela ajudou, sobre o que ela facilitou. Esse é um caminho de gestor. O gestor, ele fica muito envolvido quando ele consegue potencializar resultado a partir do que ele consegue fornecer de suporte. Agora, o ego, né? A versão egóica da área técnica é o quê? Quando eu consegui entregar tal projeto que foi isso, e implementei, criei tal ferramenta, nananana. Tá muito voltado para o que aquela pessoa conseguiu fazer tecnicamente. A implementação, o resultado fim dela. O gestor, o meio dele é as pessoas. Então, o resultado fim, às vezes, não tem a ver com a mão dele necessariamente, mas com como ele fomentou esse processo. Então, acho que é muito importante a gente perceber que tem ego nos dois lugares. Mas a cultura, eu posso dizer que brasileira, ela tem muito essa coisa, assim, de promover as pessoas para a gestão. Por quê? Porque é muito difícil empreender no Brasil. É um grande desafio. As empresas quebram em marco de menos de 3 anos. Né? Uma empresa que passou de 3 anos é uma empresa que, nossa, deu certo. Então, o que acontece? É difícil você começar uma empresa que já tem a possibilidade de ter braço, tanto para a área de gestão quanto para a área técnica. Então, naturalmente, as empresas meio que vão empurrando as pessoas que são boas para a área de gestão, porque, na teoria, se você é bom, você vai ser bom ensinando os outros, vai ser bom fazendo gestão. Tem aquela clássica, né? A gente até falou, acho que isso em um podcast, né? Que é promova seu melhor vendedor a gestor e torne ele um fracasso. Porque é verdade, sabe? Não necessariamente o seu melhor vendedor é um gestor. E na maioria dos casos, ele não é. Porque são outras skills necessárias, tanto hard quanto soft skills. Tem uma pesquisa, e aí é muito importante a gente falar sobre isso, porque relaciona-se gestão à capacidade de relacionamento. A área técnica, a capacidade analítica. E esse é um pensamento um tanto quanto raso, tá? Faz sentido? Sim, faz sentido. Mas um dos principais fatores que estão envolvidos numa promoção é o fator de política social, relacionamento. Harvard tem uma pesquisa que fala que 80% dos motivos pelos quais as pessoas são promovidas é o relacionamento, é a capacidade dela de
se relacionar com outras pessoas, juntar duas pessoas que precisam se conhecer, é a capacidade de eu cedo pra você agora porque eu sei que em algum momento você vai precisar de ceder por mim. Então é uma capacidade de uma habilidade relacional e política também que é fundamental para que você consiga se desenvolver na sua carreira, porque sinceramente, só a técnica, só fazer boas entregas não necessariamente vai te levar para uma promoção. Porque às vezes você é ótimo tecnicamente, mas você atrapalha o clima da empresa. Você não sabe suportar o desenvolvimento de outras pessoas. Então, por exemplo, eu não estou nem falando de gestor nem de especialista. Um cargo de sênior, que a gente fala, né? O júnior, pleno e sênior. O júnior, ele tem que aprender e absorver. O pleno, ele tem que saber e dominar. E o sênior, ele domina e ensina os processos. Se você não tem essa habilidade relacional de suportar o desenvolvimento de juniores, de jovens aprendizes e estagiários, como que você espera ser promovido? Até porque, quando a gente pensa no dia a dia do trabalho, eu falo muito isso pro meu time, né? Quando você tem uma ideia e você quer levar essa ideia à frente, você precisa ser capaz de convencer o outro de que a sua ideia pode ser executada e ela é boa e ela é válida. E para isso, só com jogo social, né? Não tem como, por exemplo, você pode ter a melhor ideia do mundo, se as pessoas que trabalham com você não acreditarem no seu trabalho, no seu papel na empresa, se não tiver um bom relacionamento com você, a chance de você conseguir tirar aquele projeto do papel vai ser mais difícil. E a chance dele dar certo, se você conseguir tirar ele do papel, vai ser ainda mais difícil. Porque você precisa fazer as pessoas acreditarem que aquilo que você está fazendo funciona. Senão, ela vai falar, que merda é essa que o cara tá falando? E aí, as pessoas provavelmente, quem tá assistindo a gente, deve estar puto com a gente agora. Será? Eu acho, você sabe, porque tem Manda uma... hate, brincadeira. Manda hate aqui embaixo pra gente. Tem um movimento natural de que, não, eu preciso de fazer a minha entrega no trabalho e pronto, não preciso de mais nada. Isso é completamente ilusório. E é o oposto da nossa cultura. Exato. Também, né? No caso da UVP, é o oposto da nossa cultura. Porque o que acontece? Eu tenho algumas frases impactantes que eu falo muito para as pessoas, para elas internalizarem, e uma delas é a capacidade de suportar e empurrar. Então, todas as vezes que você vai crescer na sua carreira, você precisa de fazer isso. Todas as vezes que uma área nova ia surgir, todos os líderes precisavam de fazer esse movimento, que é o quê? Primeiro, você suporta nos seus ombros o peso daquilo que você está carregando. E depois você empurra aquilo para cima. Depois você empurra aquilo para o próximo nível. O que acontece quando a gente está falando disso? Existe uma necessidade de comunicar bem, convencer as pessoas e angariar pessoas para o seu projeto. Quando você é empresário, é exatamente o que você está fazendo. Só que você faz dentro e fora. Você comunica bem o que é seu produto ou serviço, você convence as pessoas disso e angaria aquelas pessoas para comprar seu produto. Isso é como funciona qualquer negócio. E dentro, a mesma coisa. Você comunica bem ali o que são seus projetos, quais são suas ambições, o que a empresa tem determinado como missão, visão e valores. Exato. Convence as pessoas. E aí, por último, angaria essas pessoas. Então, as pessoas compram a sua ideia. E é por isso que aqui na empresa muita gente fala, que inclusive cabia explicasse um pouco, que é sobre a junção perfeita, que é a junção do gênio com o carismático. A gente brinca que ou você, se você tá na UVP, ou você é muito inteligente ou você é muito carismático. Claro que tem algumas pessoas que ficam ali no meio do caminho, nas proporções, né? é óbvio. Mas é porque são habilidades diferentes, né? Quando a gente fala de um perfil comercial, aquela pessoa ela precisa ser capaz de entrar em uma sala de eventos em que tenha 200 pessoas e conseguir falar com essas 200 pessoas. Eu, por exemplo, não sou tão boa de primeiro contato, assim. Eu sei que essa é uma dificuldade para mim. Se eu sou colocada num lugar com 200 pessoas, eu vou ficar no meu cantinho, aí eu vou tentar contato ali com uma ou duas pessoas e se der certo eu vou ficar ali com elas até o final. Enquanto algumas pessoas, a Bruna é um perfil mais diferente. Ela consegue
ocupar o espaço e ir falando ali com várias pessoas. Então, o próprio carisma, às vezes, ele tem graduação, né? Às vezes você consegue falar com muitas pessoas, às vezes você consegue ser... Você ganha o carisma quando você conquista ali no tete a no tete a tete, no 1 a 1. Mesma coisa quando a gente fala de um perfil do inteligente, né? Que é o analítico, a capacidade lógica. Exato. Então, às vezes você vai usar isso, você pode usar essa parte da sua skill para desenvolver alguma coisa, ou então chamar aquela pessoa que é mais técnica para trocar junto com você, né? Para falar, olha, fulano, eu tenho essa ideia de projeto e eu estou precisando resolver essa parte. A gente aqui agora, recente mesmo, a gente estava pensando em como melhorar o fluxo de brindes, estoque, ingressos, fornecedores, enfim. E aí, estava conversando com a Jenny, do meu time, e aí ela ficou pensando nisso. Só que ela não é uma pessoa muito técnica, né? Principalmente na parte de tecnologia. Ela olhou para os recursos que a gente tinha aqui na empresa, lembrou do Luiz, que é inclusive uma pessoa que entrou recentemente na empresa e que tem entregado várias coisas de tecnologia pra gente, e falou, olha, a gente tá com esse desafio, como que a gente pode resolver? E daí ele foi lá e construiu uma aplicação pra gente conseguir resolver. Então é importante que você reconheça isso nos seus pares, Esse né? é um fato de complementaridade, né? E aí, partindo dessa compreensão de quem você é e como as outras pessoas podem complementar com você e tudo mais, eu vou puxar o gancho de, tá, mas o que tudo isso que a gente falou tem a ver com promoção? Quando a gente parte de um pressuposto de que a gente se entende como profissional, então eu ajo de maneira intencional, eu escolhi a empresa que eu quero trabalhar, eu sei se ela é mais estruturada ou menos estruturada, que se eu preciso de mais estrutura para me desenvolver, ou se na verdade eu quero uma empresa que seja menos estruturada porque eu quero ser antifrágil, usar essa oportunidade de caos para poder prosperar. Então, isso tudo já traz uma intencionalidade quando você pensa em carreira, em promoção, em ascender. Mas aí, a gente chega num momento que é, o que é ter sucesso? O que é progredir, crescer na carreira? Eu acho engraçado até que quando a gente pensa em o que é sucesso, o que é crescer na carreira, o que é ser promovido, geralmente esse pensamento ele vem junto com uma crença que é, se eu estou crescendo na carreira, eu estou ganhando mais. E aí eu fiquei pensando, né? Por exemplo, vamos supor que seu sonho é trabalhar aqui na UVP e você tem um salário de 10 mil reais. Você encontrou uma vaga para trabalhar aqui na UVP, só que essa vaga paga 5. Será que você entrando aqui e ganhando 5, a sua definição de sucesso, você passa a ter menos sucesso? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem um sonho de trabalhar em um lugar e ela aceita ganhar menos para que ela consiga, né, no futuro, a longo prazo, chegar num outro lugar. Então, ao meu ver, a definição de sucesso não é só o quanto você ganha, mas é estar no lugar onde você gostaria de estar, correndo atrás do quanto você gostaria de ganhar. E também tem a ver com outras coisas também, né? Existem algumas pesquisas que mostram que nível de autonomia, o quanto você tem liberdade para modificar, para testar, para aprender com o processo que você executa, o nível de confiança que você tem no sentido de absorver novos projetos, ser desafiadas em novas abordagens. Então, tudo isso também está correlacionado com a nossa percepção de sucesso profissional. E aí, aqui ficou uma curiosidade para vocês, que é a maior parte dos empresários, a maior parte dos executivos, né, de pessoas que são carreiristas de alta performance, quando elas transitam de empresas, elas acabam fazendo uma redução salarial. Então, por quê, Bruna? Porque simplesmente elas entendem o potencial delas e elas sabem que elas não vão continuar naquela empresa ganhando o salário com o qual elas entraram. Então, assim, beleza. Quando você vai contratar ali executivos, pessoas em nível de alta performance, acaba acontecendo que, qual que é a sua pretensão salarial? Quanto você quer me pagar? Ah, não, tô com um budget disponível de 15 mil. Tô com um orçamento disponível de 15 mil. E aí, o que acontece nesse momento? A pessoa aceita. Até porque ela tem o tesão do desafio, né? De fazer alguma coisa nova. E não só isso, que é quando a gente está falando de alta performance, carreira executiva, a pessoa tem uma estabilidade financeira para poder se
infligir Bancar. esses tipos de desafios, né? Então, assim, ok, tudo bem, eu aceito ganhando 15 mil quando na verdade eu tava ganhando 30, porque eu sei que com os resultados que eu vou trazer para a empresa, é impossível que vocês me mantenham ganhando 15 mil, porque vocês não vão querer me perder. Então, essa coisa do salário, ela vem muito nesse lugar. E existe também uma percepção de que depois de um ano eu preciso ser promovido. E como eu nunca fui promovido nessa empresa. É como se o tempo fosse o maior fator ligado à promoção. E, na verdade, ele é um dos fatores. Então, tem um tempo de maturidade na função que você executa. Então, você já teve tempo de passar por todos os processos, maturar todos os processos que são de responsabilidade daquela cadeira. Existe uma questão também que é o fator oportunidade. Existe uma oportunidade naquilo que eu quero fazer? Na empresa que eu trabalho, existe demanda que justifique uma cadeira mais sênior do que a que eu estou agora? Seja em volume, seja em complexidade, seja em absorção de um novo projeto ou de uma nova operação. Então, tudo isso tem que estar dentro do mapeamento do profissional que está pleiteando ali uma promoção. E além de tudo, tem orçamento? A empresa tem orçamento esse ano para uma promoção? E pasme, para você que não sabe, é muito difícil que uma empresa tenha orçamento para promover todas as pessoas do time simultaneamente. Isso não ocorre. Inclusive, se acontecer, muito provavelmente houve um desnível ali, houve uma deformação da curva de promoção, que ou a empresa reteu demais e demorou demais para promover algumas pessoas e acabou promovendo as pessoas simultaneamente, ou aquela empresa acabou acontecendo um processo de contratação ali com o plano de carreira e aí promoção todo mundo junto, mas não é normal, não é natural que todo mundo seja promovido simultaneamente todos os anos. Porque, assim, desenvolver-se numa função leva mais do que um ano. Bruna, mas as minhas entregas são extraordinárias. Ok, tudo bem. Então, a gente vai tratar a sua cadeira com excepcionalidade. E pasmem também. Não é todo mundo que é excepcional. A maior parte das pessoas são medianas mesmo. São medíocres. Elas estão ali na média, entregando o que é necessário para aquela função. E leva mais de um ano para que ela consiga alçar tanto competências quanto habilidades para ir para uma próxima cadeira. Até porque, uma das coisas que eu até anotei aqui é: qual foi a última vez que você parou para estudar de fato alguma coisa? Porque as pessoas, elas saem da escola, da faculdade, pós, cursinho, enfim, e elas acham que elas já têm tudo que elas precisam saber. Só que, por exemplo, aqui a gente tem até uma informação, né? 39% das habilidades que você tem hoje serão obsoletas e transformadas até 2030. Ou seja, o que você sabe agora precisa ser renovado. Porque daqui a algum tempo... Não é daqui a um tempo. Já era. 5 anos. E isso assim, chutando alto. Porque a cada ano que passa, você precisa renovar essa habilidade. Não adianta você ficar estagnado, parado. Se você não estudar, não atualizar o conhecimento, não tem como. E aí agora, a gente começa a se encaminhar para o nosso final. E eu queria que a gente tivesse agora um momento trazendo um pouco de reflexões pessoais. Porque a gente está falando aqui de promoção, de crescer na carreira, e a gente não falou para vocês como que a gente chegou até aqui. Toda a carreira, do meu ponto de vista, e aí a Bruna pode concordar ou discordar, mas toda a carreira, ela, claro, vai ter uma linearidade, uma graduação ali do que você começou a fazer até as promoções que você foi recebendo no decorrer do tempo. Mas quase sempre tem um fator que é aquele ponto de virada, né? Como pensando num copo cheio, é a última gota que faz o copo transbordar. Pensando na sua carreira, Bru, qual que foi esse ponto de virada para que você se tornasse a Bruna e a profissional que você é hoje? Olha, que pergunta complexa. Você podia ter me avisado isso antes que eu tinha pensado. Você vê? Pegou de calças curtas na frente do público. Bia, eu não sei exatamente o meu ponto de virada, não, hein? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente falou no tema quando a gente recebeu a Emily é a respeito da multipotencialidade. Eu acho que quando eu decidi que esse era o meu caminho, então, por exemplo, é isso que eu quero fazer,
Pronto, esse foi meu ponto de virada. Não é no momento em que eu tive sucesso, assim, nossa, posso me considerar uma profissional bem-sucedida. Mas é no momento em que as coisas começaram a acontecer num ritmo em que eu sabia administrar, onde eu consegui colocar mais intencionalidade para as coisas acontecerem. Então, assim, independente de hoje estou fazendo logística, hoje estou fazendo administrativo, hoje estou fazendo contabilidade, enfim, eu passei por todas as áreas da empresa, eu sabia qual que era o meu ponto de chegada. Inclusive, eu estava falando isso, né? Esse final de semana, essa semana, a gente teve um encontro muito interessante que o pessoal vai ver depois no canal. E eu fiquei pensando um pouco de qual que era o nosso diferencial como a UVP. E eu acho que talvez eu esteja pessoalizando, mas eu acho que não. Eu acho que o nosso grande diferencial como a UVP a gente nunca determinou como nós faríamos. A gente nunca determinou o que nós faríamos. A gente determinou aonde a gente ia chegar. Então, a gente fez um acordo, todo mundo, de que nós vamos chegar neste lugar. Este é o nosso resultado fim. E aí, a gente fez um segundo movimento que esses são os meus valores. Isso aqui a gente não abre mão, isso aqui a gente não vai ferir. Qualquer coisa que não fira os nossos valores, a gente está disposto a fazer para chegar lá, nesse resultado fim. Então, inclusive do Clifton, eu tenho foco, que é exatamente isso. Então, independente de tudo que eu precisei de passar para chegar onde eu estou hoje, eu tinha determinado que eu ia chegar aqui. Então, assim, tudo para mim foi meio. Então, eu consegui olhar para as coisas de uma maneira um pouco mais suave. Por quê? Isso é um meio para o meu fim, o fim que eu escolhi, o fim que vai me dar o prazer e a realização que eu quero. Então, eu acho que quando eu consegui determinar qual era esse fim, minha carreira mudou, porque aí eu consegui olhar para as coisas desta maneira. Legal. Interessante porque eu vou trazer um outro ponto de vista, né? Para mim, um dos momentos mais impactantes da minha carreira foi quando eu era bem novinha ainda, eu acho que eu tinha 20, 21 anos, mais ou menos, e eu trabalhava com mais 2 pessoas. Nós éramos a empresa, basicamente. E aí, uma das pessoas era o dono da empresa e a outra era a minha líder direta. Ou seja, eu era a única operacional ali. A minha líder direta, ela teve um problema pessoal e que ela precisou se ausentar. E toda a operação ficou junto comigo e com o dono da empresa. Eu precisei, naquele momento, falar, vou resolver. Vou ter que resolver isso daqui. Naquela época, eu não sabia ainda qual era o meu fim. Mas eu sabia que aquilo era o meio para alguma coisa que eu queria conquistar. Eu sabia que eu queria... na época, eu sabia que eu queria ir para a liderança já, mas eu não tinha muita clareza ainda de qual que era o meu objetivo final. Então, acho que isso pode tranquilizar também quem estiver assistindo, que nossa, eu não sei qual que é meu fim. Eu demorei bastante a chegar no meu fim então, também. Então, assim, se você não sabe qual é o seu fim agora, pelo menos garanta que no que você está fazendo agora, é o melhor que você possa fazer. E que você está fazendo e entregando aquilo, porque você sabe que o próximo passo depende dessa entrega de agora, por mais que você não saiba o final, né? Não, total. O livro do César, que a gente comprou essa semana, ele fala o seguinte: mire o futuro, mas construindo ele hoje. Então, assim, é sobre isso que você tá falando, né? De Exatamente. ir vivendo o meio da melhor maneira possível, porque o seu meio vai te levar a um fim, né? Vai te ajudar a descobrir que fim é esse. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que eu e você, a gente tem um ponto em comum, que é a visão holística do negócio, porque a gente acabou passando por todos os pontos e tudo mais até chegar aqui. Atendimento, vendas. Então, agora a gente é apresentadora de programa. Você vê. Eu sou Barbie as profissões total. Eu fiz engenharia, fiz RH, fiz psicologia, todas as especializações, tudo que eu tô sempre estudando e tudo mais. E aí, uma das coisas que eu fico pensando de como, assim... Por que você deve ser promovido quando você vai pleitear esse lugar, né? Que aí já é uma... Tal. Se eu puder, se você me der a honra de te dar um conselho, o meu conselho seria esse. Quando você for discutir a sua promoção, existem algumas coisas que são necessárias. Primeiro, não é falar sobre o que você já faz,
mas é falar sobre a capacidade que você tem de novos problemas para você resolver, as habilidades que você construiu enquanto você estava ocupando essa cadeira que já é sua e como ela pode agregar nessa nova função que você está indo para ela. Agir de maneira muito intencional com relação a isso. Fazer entregas que são valiosas, comunicar as suas entregas, perceber o movimento de equipe e negociar isso a médio e longo prazo. Então, olha, líder, eu sei que talvez nesse momento não haja uma oportunidade de orçamento para isso, mas assim que possível eu quero negociar aí o meu plano de carreira para minha próxima cadeira. Isso vai trazendo uma margem de compreensão de maturidade do momento profissional que você tá, né? O que você precisa de fazer, quem você é, como você vai fazer. E aí também tem uma coisa que é muito importante. Eu acho que isso em algum momento vai render um vídeo pra gente falar, que é liderar seu líder. Que é a maneira como você reage a uma negação de promoção é muito relevante. Então, assim, se não agora, o que falta para e quando? Então, tudo bem, eu entendi que nesse momento a empresa não tem orçamento, as minhas habilidades não dão, mas o que eu preciso desenvolver e quando a gente pode voltar a conversar? Isso é uma resposta muito madura e eu sei que a gente precisa de lidar com uma frustração, às vezes a empresa tarda na resposta de promoção. A gente tem atualmente uma ansiedade por desenvolvimento e promoções que está muito desenfreada. As pessoas acreditam que promoções são anuais, que na verdade não são. Nem o mercado, às vezes nem a fatia de mercado que a sua empresa ocupa, que a sua empresa consome, consegue esse volume de promoção. Porque se todo mundo for promovido todos os anos, como é que fica esse orçamento, assim, dessa empresa? Então, é sobre viabilidade. E um ponto que eu queria falar que também é polêmico se promova ao mercado. Bruna, como assim? Na nossa empresa não existe demissão. Ou a gente promove a pessoa internamente para uma nova cadeira, ou eu promovo ela de volta ao mercado. Bruna, mas isso é meio sádico, não é? Não, não é. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou promovendo alguém ao mercado, eu estou dizendo que aquela pessoa não está alinhada com o meu momento e as minhas necessidades de negócio agora. Eu não estou dizendo que esse profissional é um péssimo profissional. Eu não estou dizendo que ele não presta para nada. Eu estou dizendo apenas que as entregas e as habilidades dele não estão, nesse momento, alinhadas com os resultados que eu preciso como negócio. Então, eu promovo essa pessoa de volta para o mercado para ela encontrar uma empresa que tenha match com essas habilidades, competências e entregas que ela consegue fazer agora. Beleza, entendemos aí o primeiro ponto, que é o ponto da promoção interna e promoção ao mercado. Quando eu digo para você se promover ao mercado, é o seguinte. Você chegou numa empresa, você já, primeiro, contratou e foi contratado por ela, porque isso aí é um acordo de via de mão dupla, certo? Começou a desenvolver e fazer entregas. Chegou um dado momento em que você começou a falar sobre promoção e que você está se sentindo injustiçado porque você não foi promovido, ok? Você vai fazer o seguinte, nesse é o momento de avaliação. Inclusive, quero saber o seu conselho para essa pessoa depois, Bia. Nesse momento, as entregas que você faz são relevantes, o negócio tem margem e possibilidade para te promover, você resolveria mais problemas do que você resolve hoje, estando numa cadeira que tem mais recurso, que te dá mais dinâmica, que te possibilita resolver outras coisas, que viabiliza para você qualidade de vida, aumento de receita e etc. Sim. A empresa não está fazendo porque a empresa é incompetente mesmo? Ok. Tudo bem, não é todo mundo que pode simplesmente pedir demissão e ficar em casa coçando. Ok. Mas vai para o mercado. Se promova ao mercado, vai procurar um novo emprego. O que não dá para você, a pessoa que age intencionalmente na carreira dela, vê que ela não está evoluindo na velocidade que ela precisava, que ela não está recebendo compatível com as entregas que ela faz, que a empresa que ela está hoje, não é que a empresa está segurando ali uma retenção tanto de fluxo de caixa, quanto de determinadas coisas, para fazer uma ascensão que vai levar ela junto para um lugar que é muito melhor, né? Então, ela não está perdendo um custo de oportunidade em ficar lá por um tempo para poder ter uma ascensão maior junto com o negócio. Volta para o mercado, entendeu? Comece a entregar currículo e faz alguma coisa da sua vida. O que não dá é você ser o profissional que... Nossa, eu sou muito injustiçado, a empresa não me promove, a minha empresa é péssima, mas eu continuo aqui e eu não faço nada. Eu nem estou procurando um novo emprego, eu nem estou olhando possibilidades de melhorar e alcançar esse lugar que me apontaram. Eu só estou aqui dizendo que é muito injusto, porque tem 2 anos que eu estou nessa cadeira
e nada foi feito por mim. Então, não seja esse profissional. Seja um profissional que você é o decisor da sua vida. Você é o estrategista da sua vida, da sua carreira. Então, é você que vai decidindo ali os próximos passos. O que você acha, Bia, dessa pessoa? O que você pode falar para esta pessoa que está nessa posição? Vou puxar seu gancho, não só para essa pessoa, mas acho que para todo mundo que chegou até essa etapa do nosso podcast, que é, todo final de podcast, a gente faz uma indicação de um filme para vocês assistirem. Mas hoje eu vou fazer diferente. Por quê? A gente está falando que para você conseguir ser promovido, crescer, você precisa agir. Então eu quero encerrar hoje com 5 coisas que você pode e eu recomendo que você faça, seja você estando nesse lugar que a Bruna comentou, seja você querendo crescer na carreira, enfim. Que é, primeiro ponto, a gente já falou em vários vídeos e hoje a gente trouxe até a nossa plaquinha aqui, que é, faça o teste do Clifton Strengths. Então, descubra quais são os seus pontos fortes, quais são os seus talentos, porque isso vai te ajudar nesse caminho de autoconhecimento para entender qual que é o seu papel na empresa e como que você pode atuar melhor naquela empresa. Às vezes você descobre que você tá um novo emprego também, você consegue se vender de uma maneira mais eficiente. Perfeito, aí você pode falar, olha, se você quer sair da vaga que você tá e procurar uma vaga mais analítica e você já tem o seu teste do Clifton, você pode falar, olha, no meu Clifton tem igual a Bruna, né? Aqui, ó, vou pegar a plaquinha dela, câmera, zoom na Bruna. Então ela tem estratégico, ela tem estudioso, ou seja, é uma pessoa que tem um perfil mais analítico. Se eu pegar a minha plaquinha, inclusive essa plaquinha aqui, a gente ainda não tinha sido promovida, nós somos promovidas recentemente, agora somos diretoras, né? Você vê, nós fomos promovidas seguindo a gente era conselhos. head, agora somos DIRs. Na minha plaquinha, então, vou puxar aqui a minha, aqui ó, essa é a minha. Veja que eu tenho vários talentos que são roxinhos, né? Que são os talentos do Clifton que a gente chama de execução. Então, quando as pessoas na empresa precisam de alguém para colocar a mão na massa e ativar algum projeto, geralmente elas vêm me procurar, porque elas sabem que assim que elas me derem a ideia, eu vou falar, vamos fazer bora, assim? Então vamos lá. Assado. E aí eu já consigo delegar para as pessoas falar, não, preciso dessa pessoa, daquela ferramenta para a gente conseguir executar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é uma ferramenta chamada Ikigai, que é uma ferramenta da Roda da Vida. Vou deixar a Bruna explicar, porque o Ikigai ele pode ser aplicado na sua vida pessoal, é a maneira mais tradicional dele ser usado, mas a Bruna usa o Ikigai profissionalmente. Então, como que a gente usa a Roda da Vida para fazer uma orientação profissional? Primeiro que a gente coloca ali, você vai pegar a sua Roda da Vida. Em cada uma das 12 áreas, você vai vir com uma cor específica e marcar ali a sua escala de satisfação com aquela área. E aí, quando você marca a sua escala de satisfação, o próximo ponto que eu recomendo para você é fazer uma análise ali de o quanto de energia você quer depositar para melhorar isso. Então, por exemplo, na área ali de financeiro, eu estou satisfeito só até o 3, que é o Ikigai, ele vai de 1 a 10. Então, vou até o 3 ali. Então, estou 30% satisfeita apenas. Tá, então eu quero colocar 70% de energia para melhorar isso daqui. Depois que você marcar tudo, você vai fazer um movimento que é avaliar se isso é possível. Porque, na verdade, provavelmente não vai ser. Porque você não tem tanta energia para poder depositar em todas as 12 áreas. Então, você vai ter que começar priorizando e entendendo quais são as áreas que vão retroalimentando umas às outras. Então, por exemplo, às vezes eu coloco energia na minha família, mas em vez da minha família me desgastar, ela me dá mais energia e mais motivação para aumentar o meu financeiro, porque eu quero proporcionar novos momentos para minha família, então isso vai se retroalimentando. Então, a gente começa a entender o nosso processo aí, a partir de o quanto de energia eu de fato tenho disponível e como que eu vou distribuir essas energias para aumentar o nível de satisfação nessas áreas. E aí você vai perceber que tem ali a parte da vida profissional, que são 3 áreas específicas, e você vai distribuir isso pensando em como essas outras áreas vão retroalimentando essa distribuição de energia para aumento da satisfação. Perfeito. Daí, inclusive, gente, se vocês pesquisarem Roda da Vida na internet, vocês vão achar uma série aí
de coisas em PDF, foto, que vocês podem imprimir e preencher. É legal preencher à mão, porque aí você reflete mais Materializa, mesmo. Daí o terceiro ponto que a gente já comentou aqui durante o programa é estudar, mas aí não é só estudar por estudar. Então escolha um tema, por exemplo, se você está querendo ser promovido no momento, ou então você está querendo mudar de carreira, escolha um tema para você estudar, até que você sinta que você domina 100% ele. E não só, não, vou ler sobre isso, sobre aquilo. Escolhe uma coisa que você vai aprender. Posso complementar essa dica? Com certeza. Primeiro, fala com o seu líder, com o seu mentor, com a pessoa que está perto de você e fala, olha, eu estava pensando em estudar umas novas habilidades, listei essas aqui, dessas, quais que você acha que é prioridade? Ou você acha que tem alguma que não está aqui, que é mais prioridade para esse momento do que a empresa está precisando ou não? Isso de cara já vai abrir portas para você, porque olha, essa pessoa está interessada em se desenvolver, essa pessoa está querendo ir para um lugar. E aí um outro ponto é o seguinte, talvez seja interessante você pensar ali na regra de Pareto. Às vezes a gente fica também querendo saber tudo, 100% de um assunto, 80-20. e não é possível. Então vai meio que ali, no que são os 20% desse assunto que eu preciso saber para dominar as outras partes e para facilitar eu ir aumentando essa progressão do quanto eu sei sobre isso, tá? Então pense um pouco sobre isso aí quando você for escolher o seu novo tema de estudo. Daí, então, já perdi nas dicas. Quarta dica agora. Quando a gente fala de carreira, geralmente a gente se espelha em alguém, certo? Se você não tem ainda essa pessoa com a qual você se espelha, ou tá em dúvida, o que eu te recomendo? Abre o LinkedIn. Daí você vai pesquisar pela vaga ou que você tem hoje, para até entender se você está no mesmo nível que as pessoas que estão no mesmo cargo que você em outras empresas estão, ou procure um cargo acima ou um cargo que você deseja alcançar. E aí, olhe assim a fundo cada perfil. Analise quais foram as coisas que aquela pessoa estudou, fez de graduação, o que ela tem postado, que ela tem visto de novidades do mercado, qual foi a carreira que ela trilhou. Até porque nesse caminho você vai ver que as pessoas, elas não são promovidas de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Às vezes ela passa fica no mesmo cargo por anos, né? Eu e a Bruna, por exemplo, a gente ficou praticamente 3 anos na posição de head. Eu fiquei 3 anos na posição de head, você acha que ficou 1 ano e pouco. Não, né? fiquei 2 anos e alguma coisa. 2 anos e alguma coisa? É. Então, não é rápido, né? E às vezes a gente, por exemplo, quando eu falo com o meu time, eu fico, olha, eu também tô esperando para ser promovida. Agora a gente foi promovida recentemente, então não dá para falar, quero ser promovida de novo, né? Até porque a gente virou sócia, mas espere, né? Confie que a gente tá olhando para sua carreira e entendendo qual que é o melhor lugar para você. Você deu uma risadinha. Eu dei, porque assim... eu queria complementar o que a Bia tá falando, que primeira coisa, a gente precisa de saber administrar a nossa insatisfação com relação à promoção alheia. Porque a gente precisa de assumir que a gente é humano e que vai acontecer. Ah, fulano foi promovido e eu não fui. E esses pensamentos, eles vão passar na sua cabeça em algum momento, em alguma situação. É inevitável. Então, por mais que seu líder tenha acabado de ser promovido, ou seu colega tenha acabado de ser promovido, saiba administrar isso. Lide com essa situação. O que essa pessoa fez que você ainda não fez? Quanto tempo? Assim, a gente tem uma expressão que a gente usa na empresa que é HCC. É hora de cu na cadeira. Quanto de HCC essa pessoa tem naquela função? E assim, uma das coisas que a gente fala muito aqui na UVP Capital é o seguinte. Existe uma necessidade de a gente ir aumentando a nossa capacidade de resolver problemas cada vez mais complexos. Então, por exemplo, o primeiro ano, eu passei 2 anos e pouco como head, a Bia passou 3 anos. Seu primeiro ano como head foi o mesmo, igual, a mesma complexidade do segundo? Nem perto. E do terceiro? Completamente distante, né? Então, existe um processo de que você vai refinando e cada vez vão tendo problemas maiores mesmo. Não tem outra maneira. Então, você vai ganhando essa complexidade e você vai ganhando a capacidade de resolver essa complexidade e você também vai alargando a sua bunda na cadeira. Então, às vezes, você passa a ter, não uma promoção, mas pode ser que você tenha um aumento em algum momento, principalmente para alguns níveis que são mais altos, você vai tendo um aumento porque a complexidade do que você faz é muito maior, mas o seu nível de senioridade, de capacidade de competência não está
pronto para o próximo nível. A complexidade é maior, mas as competências para o próximo nível ainda não foram alcançadas. Excelente, Bru. E pra gente encerrar, a última dica que tem tudo a ver com o que a Bruna falou, né? Que os desafios vão ficando maiores, tente identificar quais são as frestas de oportunidade que tem na empresa que você trabalha. Às vezes você tá num lugar e aí você tá olhando só para aquilo que você tá fazendo. Mas pode ser que tenham outros lugares que você consegue entregar o seu trabalho e ajudar e facilitar. E isso vai fazer com que você entregue mais resultado, que no fim do dia é o que mais vai importar para você ser promovido. Torne a sua carreira antifrágil. É simplesmente isso. É isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Espero que esse podcast tenha sido útil para você. Se você tiver, inclusive, mais dicas que você queira compartilhar, comenta aqui e até o próximo. Beijo!